Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 17 de abril de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. E hoje nós devemos iniciar a questão número 17, intitulado Lição em Jerusalém. Mas nós vamos hoje iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, iniciando ouvindo uma música que o professor Valdeir irá tocar e cantar para cada um de nós. Eu estava aqui ouvindo ele tocando e lembrando um pouco do passado. O professor Valdeir, ele toca violão divinamente bem, tem uma voz linda, mas ele sofreu um acidente, machucou a mão e ficou impossibilitado de tocar o violão. Mas o amor pela arte é tão grande que ele aprendeu a tocar teclado para não deixar de cantar e nos encantar. Então nós vamos envolver o professor Valdeir, que irá fazer uma música para todos nós, e logo depois iremos fazer a nossa prece. Foi Madalena um dia ter com Jesus um encontro, pois sua alma dormia como pássaro tonto. E Jesus despertou-a de sua triste ilusão e compassivo chamou-a assim à perfeição. Desde esse dia sublime, quis só servir o Senhor, pois seu amor se redime e refloriu seu valor. E o Evangelho pregando mata o orgulho e a vaidade, com os leprosos andando, goza a felicidade. Foi Madalena um dia ter com Jesus um encontro, pois sua alma dormia como pássaro tonto. Porém Jesus despertou-a de sua triste ilusão e compassivo chamou-a assim à perfeição. Desde esse dia sublime, que só servir o Senhor, pois seu amor se redime
E assim somos nós, Senhor. A alma ainda dorme para as lições divinas, apesar da trombeta tocando diariamente, nos convidando à renovação. E é em busca, Senhor, dessa renovação que nós aqui nos encontramos juntos, em torno de Ti, para estudarmos mais uma vez o livro Lázaro Redivivo. Que nós possamos levantar-nos do sepulcro da acomodação e decidirmos, Senhor, viver a vida que o Senhor nos convida há milênios. Que os bons espíritos que aqui estão possam nos conduzir, nos inspirar, porque todos nós, Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome. Muito obrigada, Divino Amigo, por mais uma oportunidade de estudo. Que assim seja. Obrigada, professor. Essa música, conta pra gente de quem ela é, professor. Ela é do maestro Álvaro Osma, já desencarnado há muitos anos. Ela foi do coral Ercília de Vasconcelos, Ponta Grossa, Paraná, das meninas do coral Ercília de Vasconcelos, Ponta Grossa, Paraná. Um coral muito antigo do Paraná. Hoje em dia, a primeira geração, que eram as meninas, a maioria já desencarnou, outras são vovós. Eu e a Rondeli tivemos o prazer de conhecer uma, né? Uma das viagens lá. Que linda, né? Uma linda canção. Que bom. Então vamos lá, vamos, Carminha, pronta? Então vamos lá, Lázaro Redivivo, nós vamos iniciar hoje um novo capítulo intitulado Lição em Jerusalém. Nós estamos aqui com a Bíblia de Jerusalém, nós vamos para o Evangelho de Mateus, vamos ao capítulo 21, item 1. Porque ele inicia Humberto de Campos se reportando a essa passagem, que também vai nos levar ao profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Mas vamos começar por Mateus. Porque o Humberto de Campos nos diz assim: muito significativa a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, de que o texto evangélico nos fornece a informação. Nós somos de uma época em que a semana considerada santa pela Igreja Católica se passava uma semana inteira os filmes cristãos. E eu me recordo que era proibido, inclusive, tocar na vassoura, né? Os preguiçosos adoravam isso. Eu acho que eles ficavam aguardando a Semana Santa, que era para não fazer nada. Hoje em dia já não. E a TV, porque a TV era um ato social de família, né? Então a família se reunia em torno da TV. E era um movimento realmente coletivo ali em torno da TV, a família. Então se reunia para ver os filmes que contava a história de Jesus. Eu chorava muito, eu me lembro, muito pequena, mas chorava muito com aquele sofrimento. Mas nós lembramos daquele momento em que Jesus entra em Jerusalém e que é ovacionado pela multidão, em que se colocam ali aquelas folhas de ramos, né? Ramos, pronto. Os ramos se colocam e ele passa por cima daqueles ramos, mas ele está sentado no burrinho. Então a gente fica meio sem entender por que de repente ele entrando em Jerusalém, ele é ovacionado pela multidão e dias depois ele está sendo crucificado e sendo de certa forma acusado pelaquela própria multidão. Ou se pergunta, onde estava aquela multidão? Jesus estava indo para Jerusalém. Lembra que Jesus, ele é de Belém, ele nasceu em Belém, na tribo de Judá. Tá? Dentro da tribo de Judá. Então ele era Belém de Judá, foi aonde ele nasceu. Quem era da tribo de Judá era denominado judeu. Então a nacionalidade de Jesus, ele era hebreu. Mas o lugar que ele nasceu, dentro ali da cultura dos hebreus, foi a tribo de Judá, daí ele ser chamado judeu. Mas Jesus não viveu na tribo de Judá. Jesus foi para Galileia.
daí também ser chamado Galileu. E a Galileia é como se fosse, vamos supor, um estado, a gente pode dizer, com várias cidades dentro. Mas, na verdade, o estado é muito maior. A Galileia tinha várias aldeias. Então, ele era Galileu, e ali dentro da Galileia, uma das culturas ali dos galileus, realmente era a pesca, a plantação. Eram pessoas muito simples. Por isso, a gente vai estudar na obra Boa Nova. Jerusalém era a capital, então Jerusalém era assim, era o lugar dos intelectuais, né? Era Jerusalém. E quem ia para Galiléia eram as pessoas mais simples, que eram pescadores, aqueles agricultores. Então era considerado, então não se imaginava que dentro da Galiléia poderia existir alguém inteligente, porque todas as personalidades inteligentes estariam em Jerusalém. Então, esse já era um dos preconceitos em relação a Jesus. E Jesus foi justamente para Galiléia. E dentro da Galiléia, ele viveu na aldeia de Nazaré. Daí ele ser chamado Galileu e também ser chamado Nazareno. E como a profissão dele foi a profissão do José, que era carpinteiro, ele também passou a ser chamado carpinteiro. Como aquele período era o período da Páscoa, e todos os judeus que estavam espalhados, eles tinham que ir para Jerusalém. Por quê? Porque o templo de Jerusalém, o templo Sião, eles acreditavam, quem fez o evangelho ontem vai entender, né? Eles acreditavam que Deus habitava dentro do templo de Jerusalém, né? Dali o tabernáculo, eles acreditavam que Deus estaria dentro do tabernáculo, dentro de Jerusalém. Então, a Páscoa, dentro do judaísmo, a comemoração deles da Páscoa é a libertação do povo hebreu, que estava há 400 anos aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, de escravidão no Egito. Então, para os hebreus comemorarem, a Páscoa, o significado da Páscoa dos hebreus é a libertação do povo que viveu como escravo no Egito. Esse é o propósito. Então, como Jesus estava na Galileia, e por ser um judeu e respeitar a crendice e a crença de um povo, ele não veio para chocar absolutamente nada. Então, ele também se colocava na condição de ser aquele que iria peregrinar. Imagina sair da Galileia até Jerusalém andando, gente, não tinha avião, né? Nem ônibus. Eles faziam essa peregrinação realmente, esse caminhar. E o Humberto conta que Jesus tinha hábito realmente de andar descalços. Eu digo, esse Jesus sabe de tudo, porque aí já fazia massagem nos pés e não dava tanta dor nos pés, né? A gente hoje anda sempre calçado e acaba tendo um problema, né, nos pés de dor. Então Jesus andava descalço. Então, aquela entrada em Jerusalém já estava com muita gente. Por quê? Porque vinha gente de todos os lugares. É fácil a gente entender, por exemplo, aqui em Belém, né, no estado do Pará, aqui em Belém, nós temos o Círio de Nazaré. A cidade fica lotada, porque vem gente de todos os lugares, né? Então, ali Jerusalém estava muito lotada. Por quê? Porque todos os judeus que estavam espalhados em todos os lugares iam para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E Jesus não foi diferente. Foi também ele e seus discípulos. E a multidão estava ali prontos para receber Jesus. A gente só não consegue entender aonde estava essa multidão no momento da prisão de Jesus. Hoje a gente vai entender o porquê. Vale sempre ressaltar que o Antigo Testamento, nós vamos aqui ver Zacarias, mas nós vamos ver também, principalmente, Isaías, que é o que mais fala na vinda do Messias sofredor. Isaías. Então, quando a gente vê a vinda de Jesus, todos os nossos irmãos hebreus aguardavam a vinda de um Messias. Mas o que todos eles aguardavam? Eles queriam... É aquela coisa, a gente sempre quer resolver as coisas no horizontal. A gente sempre quer resolver as coisas políticas. Então a gente quer que Deus venha para resolver a parte política.
A gente quer que Deus venha para resolver a fome, para resolver. Então, e na época não era diferente. Os romanos queriam a vinda do Messias para libertar eles da opressão financeira que Roma fazia sobre eles. Exatamente. Então, eles pagavam os impostos, mas isso era com muita raiva. E Roma dava as ordens dentro da Palestina. Herodes era um rei, é como se fosse assim, um faz de conta. Mas quem ditava todas as regras, todas as normas, eram os romanos. Então, a maior raiva dos hebreus, dos judeus, era ter que pagar os impostos. Então, o que eles queriam? Se libertar daquela opressão. Então, eles estavam aguardando o Messias. Mas qual o Messias? Um Messias guerreiro. Um Messias que iria revolucionar. O que a gente tem que entender é que Jesus não veio para fazer um trabalho horizontal. Jesus veio para fazer um trabalho vertical, do indivíduo para com Deus. Quando o indivíduo estiver ligado a Deus, todos os problemas na horizontal estarão resolvidos. Quando Jesus faz esse convite de nos ligar com Deus, ele está trabalhando a causa. As dificuldades em sociedade já é o efeito, entende? Já é o resultado. Então, trabalhar nisso seria enxugar gelo. Ele tem que trabalhar o quê? No coração do homem. Homens moralizados, seres evangelizados, uma vida melhor para todo mundo. Para todo mundo. Então, ele trabalha no ponto. E o povo queria essa solução. Se tivesse vindo Jesus guerreiro, teria feito ali uma grande guerra. Nós vamos ver a guerra no ano, acho que de 71, 72, que está lá na obra há 2000 anos. E a gente viu que aquela guerra não resolveu em nada, só muita matança. E hoje a gente ia perceber o quê? Hoje a gente ia perceber que estaria todo mundo do mesmo jeito. Nenhuma guerra, né, Carla, resolveu alguma coisa. Vamos lá, entrada messiânica em Jerusalém. Estou com a Bíblia de Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, abre aspas, ide ao povoado aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Soltai-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondereis que o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Fecha aspas. Continua agora Mateus. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta, e é o profeta Zacarias, está no Evangelho de Zacarias. Ele diz assim, dizei à filha de Sião, Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, modesto e montado em uma jumentinha. Aqui Mateus pegou o texto que está no livro de Zacarias. Esse é o texto de Zacarias, que está lá no capítulo 9, versículo 9 de Zacarias. Modesto e montado em uma jumenta, em um jumentinho, filho de um animal de carga. Então lembra que ele manda buscar. Agora detalhe, Jesus está chegando com os discípulos, ele já vê. Na casa tal, vá lá tem uma jumenta, um jumentinho, pega, olha a visão do Cristo, né? Ele não estava vendo, mas ele sabia que ali o tinha por conta da sua visão. Lembra que é um Cristo. E por que ele fez isso? Por que ele mandou buscar? Porque justamente aqui o Zacarias está falando do Messias, daquele que irá libertar Jerusalém. E todos os hebreus conheciam isso de cor. Porque a lição era a lição oral. Então, eles repetiam tanto, que eles acabavam decorando. Então, lembra que esse texto aqui, nós estamos falando de uma distância de 1000 anos. Então, isso já era repetido, então eles sabiam. Então, Jesus manda buscar a jumenta, e ele vai entrar em Jerusalém sentadinho nessa jumenta, junto com o jumentinho. Então, todo mundo já, é ele que vai libertar. Olha aí, ele está entrando, inclusive, sobre a jumenta, esse é o símbolo, né? Essa é a dica, vamos dizer assim. Agora, porque os fariseus achavam que ele era um mistificador, um mentiroso. Por quê? Como ele conhecia o texto, todos conheciam, dizia o quê? Que Jesus estava querendo fazer o que estava no texto, mas na verdade ele não era o Messias, entende?
uma vez que estava escrito. Olha que farsante. Está aí pegando o texto e fazendo de conta que é o cara, né? Só porque subiu numa jumenta. Realmente é muito fácil você subir numa jumenta, mas é fácil você levantar um homem que está há 4 dias no sepulcro? É fácil você dar visão a um homem que já nasceu cego? O povo ia clamar, mas e aquilo? O povo já clamou por conta de tudo que ele tinha feito. Tantas e tantas outras passagens. Então, subir no jumento é fácil? É. Mas fazer o que Jesus fez não é fácil, não é nem comum. Então, essa fala aqui está lá no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Sempre que você vê o termo prostituição no Antigo Testamento, quer dizer que a pessoa adorou a outros deuses. Quando você vê a palavra virgem, quer dizer que nunca adorou a outro Deus, só o Deus de Israel. Entendeste? Quando fala em noivo, esposo, o esposo é Deus. Deus é o esposo. Nessa relação da aliança feita lá com Moisés, a aliança na condição de casamento de Deus com a humanidade terrena. Simbolizada aí em Israel. É a esposa. Então a esposa é o povo, é a nação. É lindo esse símbolo do casamento. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, né? Colocaram ali o manto sobre o jumento. E ele, Jesus, sentou-se em cima. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outro cortavam ramos das árvores e o espalhavam pelo caminho. As multidões que o precediam e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Então eles passaram assim a glorificar Jesus, né? E entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e dizia: quem é este, aquela multidão para receber? A isso as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, na Galileia. Né? Então, Nazaré, a aldeia, Galileia, a região. Estamos juntos? Então, vamos agora para o texto. Ele vai citar também, mais na frente, a ressurreição de Lázaro. Mas vamos ler aqui esse início. Muito significativa a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, de que o texto evangélico nos fornece a informação. A cidade conhecia-o desde a sua primeira visita ao templo, e muita gente, quando de sua passagem por ali, acorria pressurosa, ou seja, apressados, a fim de lhe ouvir as pregações. O povo judeu, para quem leu a obra há 2000 anos, não está tendo dificuldade nenhuma, porque a reunião de Pilatos, o próprio senador Lívia, a esposa de Pilatos, um grupo ali reunido, estava falando de Jesus. Então, a conversa, né, a curiosidade, aquele homem em comum, era comentado em todos os lugares. O povo judeu suspirava por alguém com bastante autoridade que o libertasse dos opressores. Olha por que o povo esperava. Não seria tempo da redenção de Israel, da salvação de Israel? A raça escolhida experimentava severas humilhações, para eles era uma humilhação. O romano orgulhoso apertava a Palestina nos braços tirânicos. Por isso, Jesus simbolizava a renovação, a promessa. Quem operara prodígios iguais aos dele? Profeta algum atingir aquelas culminâncias. Então, porque essa era a ideia. Nossa, Jesus tem muito poder.
Ele tem muito poder, ele já fez muita coisa, ele já libertou muita gente, ele conversa com os espíritos, ele devolve visão a cego, ele levantou Lázaro do sepulcro, ele já fez muita coisa. Então ele vai libertar o povo da opressão dos romanos. A ressurreição de Lázaro, enfaixado no túmulo, ali há 4 dias, com sinais evidentes de decomposição, porque a irmã dele, Maria, ainda diz: Senhor, ele já está 4 dias lá, já tem mau cheiro. Evidente de decomposição cadavérica, espantava os mais ilustres descendentes de Abraão, que são os israelitas. Essa passagem aqui é muito interessante, que só João conta. E João, me permita, ele já estava com 90 anos quando foi escrever. Então você imagina, ele era um menino quando tudo aconteceu ali com Jesus, e quando ele estava com seus quase 90 anos, ele ditou o evangelho, porque obviamente não foi ele que escreveu, ele ditou e alguém escreveu. Então eu fico pensando assim, passaram-se 90 anos, a gente conta a história, mas às vezes a gente pode confundir um pouco algumas coisas, mas o centro é o mesmo. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 11, versículo de 1 a 46. Ele é bem grande, mas é muito interessante. Eu vou ler um pouco só para a gente... Às vezes a gente vê a mesma história nos 4 evangelistas. Cada um conta uma parte. E às vezes está em um só. Esse, por um acaso, só está em João. Olha como João conta. Então nós sabemos que Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Né, que tem inclusive uma passagem das duas, né, em que Marta reclama que Maria está ali preguiçona, né, e Marta, coitada, fazendo todos os afazeres da casa, né, tanto é que eu digo que ela estava na tensão pré-menstrual, porque ela olhou para Jesus e deu ordem a Jesus. Só nós mulheres entendemos isso quando a gente chega nesse nível, né, Senhor, manda Maria me ajudar, imagina dar ordem para Jesus, né, e Marta fez isso. Então vamos lá, ressurreição de Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11. Havia um doente, Lázaro, e esse Lázaro é de Betânia. Não vá confundir esse Lázaro com a parábola lá, parábola do mal rico, tá? São Lázaros diferentes. Aquele Lázaro lá é uma parábola, é só uma história. Não é esse aqui. Esse aqui não, esse aqui é autêntico, né? Esse Lázaro era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Moravam os 3. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. Aqui o João confundiu um pouco. Porque a Maria que ungiu a cabeça do Senhor e lavou os pés de Jesus com os próprios cabelos foi quem? Foi Madalena, Maria de Magdala, né? Então aqui ele coloca como essa Maria é irmã de Lázaro e não é. Por isso que eu fiz questão de ler, porque depois vocês vão ler e vai misturar e dizer, não, a tia está errada. Não. Basta a gente estudar os outros evangelhos que fica bem claro que é Madalena, tá bom? Aquela que ungiu com um bálsamo, com óleo caríssimo. Caríssimo. E Maria, irmã de Lázaro, não tem condições. Então, quem tinha esse óleo, que era caríssimo, esse bálsamo, era justamente a Madalena, que era a prostituta. E lembrando que nós não estamos falando de uma prostituta do Cais da Ribeira, de Portugal, como fala, né? Não era. Ela era uma prostituta dos patrícios romanos. Tanto é que ela vivia numa vila de príncipes. Ela era rica, tá? Então, quem ungiu a cabeça do nosso Senhor Jesus, que é como se deve receber um mestre, né? Foi Madalena e as lágrimas caíam nos pés de Jesus e ela enxugava com os próprios cabelos, tá bom? E lhe enxugaram os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As 2 irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, abre aspas, aquele que amas está doente. A esta notícia Jesus disse, essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Olha que interessante. Esse assim, olha, a doença de Lázaro não é mortal não, você não vai morrer. Mas isso vai acontecer para o quê? Seja glorificado o Filho de Deus. Então Lázaro, ele estava, hoje a gente estuda o processo da catalepsia. Então ele estava no processo de catalepsia. Jesus sabia, Jesus, gente. Então Lázaro não morreu, Lázaro dorme, né? E aí ele solicita que Lázaro
levante. Mas isso correu, gente, não precisava nem de WhatsApp, porque a fofoca corria numa velocidade tamanha, né? Então isso correu nas aldeias que Jesus tinha levantado o morto da sepultura. E ele já fedia, já tinha mau cheiro realmente enrolado ali nos panos. Vamos lá então dar continuidade. Espantava os mais ilustres descendentes de Abraão. Nem Moisés, o legislador inesquecível, conseguira a realização daquela natureza. E o povo, naqueles dias de festa tradicional, se dispôs a homenageá-lo em regra. Receberia o profeta com demonstrações diferentes. Mostraria aos prepostos de César que Jerusalém não renunciava aos propósitos de libertação. Ciosa, zelosa de sua autonomia. E, agora, mais que nunca, possuía um chefe político à altura dos acontecimentos. Jesus, certamente, não atenderia às imposições dos sacerdotes e nem se submeteria ao suborno, ante as promessas douradas dos áulicos imperiais, ou seja, daqueles que estão na corte, né? Porque suborno sempre existiu. Né? Traz aqui para o nosso lado, vai fazer confusão por quê? Recebe aqui um trocadinho, né? Em vista disso, quando o mestre saiu de Betânia, a caminho da cidade, alinharam-se fileiras de populares, saudando-o festivamente. Anciãs de barbas encarnecidas, brancas, acompanhavam o coro dos jovens, e eles diziam: Hosanas ao filho de Davi. As mulheres gritavam entusiasticamente. Mulher grita, não tem jeito, né? As mulheres gritavam entusiasticamente, amparando criancinhas a sustentarem com graça verdes ramos de palmeira. Os discípulos, cercando ali, ladeando o mestre, seguindo, sentiam o efêmero júbilo provocado pelo mentiroso incenso da multidão. Mentiroso incenso. Os fiéis galileus, guindados, né, elevados inesperadamente ao cume da popularidade, porque do jeito que eles aplaudiam Jesus, o discípulo ali estava se sentindo, né? Uau, aplausos, que legal, né? Os fiéis galileus, guindados inesperadamente ao cume da popularidade, inclinavam-se com desvanecimento, ou seja, com orgulho, com prazer, embriagados pelo triunfo. De espaço a espaço, esse ou aquele patriarca fazia sinais a Pedro, Filipe ou João, convidando-os a se pronunciarem discretamente. Fale alguma coisa, a multidão está aqui, vocês não vão falar nada, né? E aí um pergunta: quando se manifestará o Messias? Os interpelados assumiam atitude de orgulhosa prudência e respondiam quase sempre a mesma coisa. Estamos certos de que a homenagem de hoje é decisiva e o Messias dar-nos-á a conhecer o plano de nossas reivindicações. Jesus agradecia aos manifestantes de Jerusalém com um olhar, mostrando, porém, melancólicos sorrisos. Acaso Jesus não sabia dos interesses de cada um? Demonstrando compreender a situação, logo após convocou os discípulos para uma reunião mais íntima, em que lhes diria algo de grave. Interpelados por alguns amigos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, informaram quanto ao anúncio do mestre. Discutiria as questões do presente e do futuro e, possivelmente, seria mais claro nas definições políticas da ação renovadora. Então, o que o povo queria? Revolução. Por esse motivo, enquanto Cristo e os companheiros tomavam a refeição frugal do cenáculo, ou seja, daquela sala para a refeição, ou seja, a sala de jantar, verdadeira multidão apinhava-se discreta ali na proximidade. O povo aguardava informações do colégio apostólico, entre a ansiedade e a esperança. Vamos ver o que ele vai dizer, vamos ver o que ele vai dizer.
Porque até os apóstolos já estavam empolgados, dizendo, olha, ele marcou coisa, vai decidir, a gente vai se reunir daqui a pouco, já tem notícia para vocês. Aí acabou. Os caras estão entendendo, estão com a gente. Vai rolar alguma coisa mesmo, né? Fim da reunião. E enquanto Jesus e Simão Pedro se demoravam em confidências, 6 discípulos vieram cautelosos à via pública. A fisionomia deles denunciava preocupações e desencanto. Já tinham pegado a chamada. Já tinham ouvido o que não imaginavam que iriam ouvir. Começaram os comentários entre os intelectualistas de Jerusalém e os pescadores da Galileia. Lembra que a tia falou no início? Jerusalém era a capital dos intelectuais e a Galileia das pessoas simples. Então, olha aqui. Entre os intelectualistas de Jerusalém e os pescadores da Galileia. Perguntou o patriarca, chefe daquele movimento de curiosidade. Que disse o profeta? Explicou-se, afinal? Esclareceu Filipe com benevolência. Sim. E a base do programa de nossa restauração política e social? Recomendou o Senhor para que o maior seja servo do menor, que todos deveremos amar-nos uns aos outros. Imagina, um homem que quer uma revolução, que quer um movimento, vem isso, recomendou o Senhor para que o maior seja servo do menor, que todos deveremos amar-nos uns aos outros. Todo aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Indagou o ancião de olhos lúcidos. O sinal do movimento? Replicou o apóstolo humilde. Estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós. Esse é o sinal. Amor e sacrifício. Dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto? Disse-nos para confiar-nos no Pai e crermos também nele, nosso Mestre e Senhor. Perguntou ainda o patriarca irritado. Não se fará, então, exigência alguma? Aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome. Explicou Filipe sem se perturbar. Não se fará, então, exigência alguma? Aconselhou-nos Jesus a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome. Entreolharam-se admirados os circunstantes, porque toda a lição de Jesus parece assim que a gente se torna passivo. Não é que a gente se torne passivo, é que tem coisas que não dá para mudar, só aceitar. E aquilo era uma situação. Iria tirar todo o Império Romano? Era necessário tempo. O Império Romano caiu, mas não no ano de 30, quase no ano de 400 e pouco da era cristã. Porque a gente quer a coisa para ontem, né? E não é assim que funciona quando se fala de multidão. A gente quer para ontem e do jeito que a gente imagina, que é completamente diferente de Jesus. Completamente. Porque quando a gente está no sofrimento, a gente quer a solução. E a gente não entende que o sofrimento é o processo de burilamento. Dói. E é difícil a gente reconhecer isso, aceitar. Mas é um processo de burilamento. E aqui no caso coletivo, né, Carla? E ele falou, meu reino não é deste mundo. Não. E ele continuou dando, peçam a Deus o que for preciso. Pode pedir, a gente está doidão pedindo Coisas horizontais. coisas horizontais. Entreolharam-se admirados os circunstantes, aqueles que estavam ali, e resmungou um velho. E a nossa posição? Não somos o povo escolhido da terra? Que era a crença, né, dos israelitas. Muito calmo o apóstolo esclareceu. Disse-nos o Mestre que não somos do mundo, e por isso o mundo nos aborrecerá, até que o seu reino seja estabelecido. Gente, isso aqui foi espetacular na minha alma.
Disse o mestre que não somos do mundo e por isso o mundo nos aborrecerá. Então parece assim, então você não é daqui? Nós não somos do mundo na condição de não deste mundo. Do mundo horizontal, do mundo atual. Porque o que acontece? Quando você começa a seguir o evangelho e se esforça, você começa a se sentir um peixe fora d'água. Então, nós não somos desse mundo. Por isso é que ele diz, até que o seu reino seja estabelecido. Então, quando o reino de Deus for estabelecido, eles, os discípulos, aqueles que seguem, aqueles que estão se esforçando, aí sim eles farão parte do mundo, porque o mundo será o reino de Deus. Então, enquanto isso aqui não se transformar no reino de Deus, ou seja, enquanto as pessoas não se tornarem verdadeiramente um cristão, não tem como a gente ter paz. A vida em família é um inferno, a vida profissional é outro inferno, a vida no trânsito é um inferno, a saúde física é um inferno, tudo está um inferno, para onde você vira problema. Ok? Também tem outro ponto aí, tia, que eu vejo. Quando ele diz, o mundo nos aborrecerá, são os outros que nos aborrecerão. Nós não aborreceremos o mundo, nem ficaremos aborrecidos com o mundo. O mundo, sim, nos aborrecerá, mas nós pagaremos a cada dia o seu mal, viveremos conforme os homens dos nossos tempos, mas sabendo que nós não somos desse mundo. Exatamente. Agora é aquilo que a gente fala. Nós estamos no nível, nós somos um feixe de emoção. Então é muito difícil a gente estar na Terra, sofrer com a vida em relação e não sentir. Porque não sentir é um processo de psicopatia. À medida que nós vamos evoluindo, a gente passa a compreender. Então, o que mais mostra a evolução de um espírito é a sua capacidade de compreender o erro alheio. Aí a gente já não se machuca, porque a gente compreende, entendeu? Tal qual uma criança que, apesar de que tem adulto que se revolta com a criança, que sente raiva do que a criança... Tem adulto que se irrita quando uma criança dá língua. E tem outro não, que consegue sorrir, diz, olha que tolinho, né? Não sente absolutamente nada com a língua que a criança está dando. Então, esses espíritos nobres, eles olham para a gente assim, como essa criança tola que está dando a língua. Por quê? Porque eles têm a consciência que o mal que ela está fazendo não é para ele, é para quem? Para eles próprios, entendeu? Estamos ainda nesse nível? Não. A gente está em luta. Eu acho que a gente ainda está naquela lição que Jesus nos ensinou, porque a gente não devolva o mal com o mal. Isso já vai ser um grande movimento nosso, né? Não devolver, não retribuir e não desejar o mal a ninguém. A alguém que nos fez o mal, né? Então, disse o mestre que não somos do mundo e por isso o mundo nos aborrecerá até que o seu reino seja estabelecido. Então, uma vez quando o reino de Deus for estabelecido, pronto. É Júpiter. Todo mundo vivendo maravilhosamente um com o outro. Enquanto isso não acontecer, nós vamos nos aborrecer. O mundo vai nos aborrecer, porque é difícil, não é fácil viver na Terra. Não é fácil. Vocês sabiam que dentro do centro espírita o povo briga? E dentro de todas as igrejas também. No local em que se fala de Deus, de Jesus, dos espíritos nobres, isso acontece, imagina no lugar que não se fala. Então, espocaram as primeiras gargalhadas. Continuou o israelita exigente. Mas o profeta não assinou algum documento, nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Respondeu Filipe, sincero e ingênuo. Não, apenas lavou os pés dos companheiros. Imagina, lavou os pés. Oh, para os filhos vaidosos de Jerusalém era demais. Surgiram risos e protestos. Justo! Pelo
falou um antigo fariseu ao patriarca. Não te disse, Jafé? Tudo isso é uma farsa. O moço pedante afiançou depois de detestável risada. Muito boa esta aventura dos pescadores. Dentro de alguns minutos, via-se a rua deserta. Desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpria, acima de tudo, a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão abandonou-o. Os discípulos, reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos de probabilidade do triunfo político, retraíram-se desapontados. E, desde esse instante, a perseguição do Sinédrio tomou vulto e o Messias, sozinho, com a sua dor e com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia e a crucificação. Essa foi uma das últimas lições dele, entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, porque lembra que eles estavam cantando? Mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. E como é difícil nos sacrificar. E esse sacrificar, gente, é assim, olha, eu tenho todo o direito, mas eu abro mão para ir ao sacrifício. Muito bom, né? Obra esquecida aí, Lázaro redivivo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que a gente tem que entender é que Jesus não veio para fazer um trabalho horizontal. Jesus veio para fazer um trabalho vertical, do indivíduo para com Deus. Quando o indivíduo estiver ligado a Deus, todos os problemas na horizontal estarão resolvidos. Quando Jesus faz esse convite de nos ligar com Deus, ele está trabalhando a causa. As dificuldades em sociedade já é o efeito. Ele tem que trabalhar o quê? No coração do homem. Homens moralizados, seres evangelizados, uma vida melhor para todo mundo. Sempre que você vê o termo prostituição no Antigo Testamento, quer dizer que a pessoa adorou a outros deuses. Quando você vê a palavra virgem, quer dizer que nunca adorou a outro Deus, só o Deus de Israel. Entendeste? Quando fala em noivo, esposo, o esposo é Deus. Deus é o esposo. Nessa relação da aliança feita lá com Moisés, a aliança na condição de casamento de Deus com a humanidade terrena, simbolizada aí em Israel, é a esposa. Então a esposa é o povo, é a nação. É lindo esse símbolo do casamento. Toda a lição de Jesus parece assim que a gente se torna passivo. Não é que a gente se torne passivo, é que tem coisas que não dá para mudar, só aceitar. Quando a gente está no sofrimento, a gente quer a solução. E a gente não entende que o sofrimento é o processo de burilamento. Dói, dói. E é difícil a gente reconhecer isso, aceitar. Mas é um processo de burilamento. Nós não somos desse mundo. Por isso é que ele diz, até que o seu reino seja estabelecido. Então, quando o reino de Deus for estabelecido, eles, os discípulos, aqueles que seguem, aqueles que estão se esforçando, aí sim eles farão parte do mundo, porque o mundo será o reino de Deus. Então, enquanto isso aqui não se transformar no reino de Deus, ou seja, enquanto as pessoas não se tornarem verdadeiramente um cristão, não tem como a gente ter paz.
A vida em família é um inferno, a vida profissional é outro inferno, a vida no trânsito é um inferno, a saúde física é um inferno, tudo está um inferno, para onde você vira problema. Nós estamos no nível, nós somos um feixe de emoção. Então é muito difícil a gente estar na Terra, sofrer com a vida em relação e não sentir. Porque não sentir é um processo de psicopatia. À medida que nós vamos evoluindo, a gente passa a compreender. Então, o que mais mostra a evolução de um espírito é a sua capacidade de compreender o erro alheio. Aí a gente já não se machuca, porque a gente compreende, entendeu? Tal qual uma criança, apesar de que tem adulto que se irrita quando é uma criança dá língua. E tem outro não, que consegue sorrir, diz, olha que tolinho, né? Não sente absolutamente nada com a língua que a criança está dando. Então, esses espíritos nobres, eles olham para a gente assim, como essa criança tola que está dando a língua. Por quê? Porque eles têm a consciência que o mal que ela está fazendo não é para ele, é para quem? Para eles próprios, entendeu? Estamos ainda nesse nível? Não. A gente está em luta. Eu acho que a gente ainda está naquela lição que Jesus nos ensinou, porque a gente não devolva o mal com o mal. Isso já vai ser um grande movimento nosso, né? Não devolver, não retribuir e não desejar o mal a alguém que nos fez o mal. Então, uma vez quando o reino de Deus foi estabelecido, pronto. É Júpiter. Todo mundo vivendo maravilhosamente um com o outro. Enquanto isso não acontecer, o mundo vai nos aborrecer, porque é difícil, não é fácil viver na Terra. Não é fácil. Vocês sabiam que dentro do centro espírita o povo briga? E dentro de todas as igrejas também. No local em que se fala de Deus, de Jesus, dos espíritos nobres, isso acontece, imagina no lugar que não se fala. Que é muito fácil cantar hosanas a Deus, porque lembra que eles estavam cantando? Mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. E como é difícil? Nos sacrificar. E esse sacrificar, gente, é assim, olha, eu tenho todo o direito, mas eu abro mão para ir ao sacrifício. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. Graças te damos, Senhor.